isso que eu te falar, que a NR1, ela não está falando somente de saúde mental para os colaboradores, mas algo muito maior do que isso e que está deixando muita gente desconfortável. Mas antes da gente entrar nessa pauta e falar bastante sobre o quanto a NR1 ela está trazendo mudanças bastante profundas, eu quero te pedir para você seguir esse canal, para que você seja avisado, né, quando próximos vídeos ou os vídeos novos estiverem. Então já dá o seu like aqui também para ajudar a distribuir melhor esse conteúdo para a gente, tá bom? Bom, o que está me chamando a atenção não é a norma, pessoal. Tem uma coisa sobre a NR1 que está sendo entendida de uma forma errada. Todo mundo está falando sobre saúde mental dos colaboradores. E sim, isso é importante. Mas o que eu gostaria que vocês observassem é que a NR1 ela não está olhando apenas para o indivíduo, tá? Ela está olhando para o ecossistema como um todo. Porque olha só, se uma empresa ela tem metas impossíveis, líderes despreparados, excesso de pressão, conflito constante e um ambiente que adoece as pessoas, não adianta simplesmente oferecer terapia para um colaborador. A NR1 ela não diz que a empresa ela precisa colocar um terapeuta ao lado de cada funcionário. Ela convida a empresa a olhar para os fatores que estão produzindo o adoecimento. Essa diferença muda completamente tudo, porque agora a conversa não é apenas sobre cuidar de quem adoeceu. A conversa é sobre entender o que está fazendo as pessoas adoecer. E quando a empresa ela entende isso, tudo muda e todo mundo ganha. Quem ganha? O colaborador, a liderança e ganha a própria empresa. Que ela passa a ter o quê? Um ambiente muito mais saudável, pronto para quê? Para o crescimento em números sustentáveis. Então você percebe como a NR1 ela não fala apenas de pessoas, ela fala de sistema como um todo. Olha só, nas últimas semanas eu tenho visto uma corrida desenfreada. Ou seja, empresas correndo para falar sobre saúde mental, RHs correndo para entender o que precisa ser feito. Profissionais da saúde comemorando, né, o espaço que esse tema finalmente está ganhando. E eu acho isso tudo positivo, de verdade eu acho. Mas o quanto mais eu observo essa conversa, mais eu tenho a sensação de que estamos olhando para o lugar errado. Porque a impressão que eu tenho é que muita gente entendeu a NR1 como uma norma sobre saúde mental. E eu não acho, na verdade não acho, eu tenho certeza que ela não é só sobre isso. Na verdade, ela está trazendo uma discussão muito mais desconfortável, né? Que é uma discussão sobre gestão, uma discussão sobre liderança, uma discussão sobre a cultura, ou seja, uma discussão sobre decisões empresariais. Olha só, eu posso te dizer que talvez seja justamente por isso, né, que tanta gente esteja desconfortável, né? É muito mais fácil a gente falar sobre saúde mental do que a gente falar sobre os fatores que estão produzindo aqueles adoecimentos, né? Quer que eu te conte um caso real, tá? Olha só, vamos lá. Eu tive acesso ao relatório público, tá? Do ESG de 2025 do Itaú, e é possível ver que através dos dados da empresa, ela já entendeu a importância de cuidar da saúde mental. Porém, esses mesmos dados, eles demonstram algumas inconsistências sobre a saúde mental da qual a norma está propondo o trabalho. Olha só, no relatório do Itaú, ele demonstra que 89% dos seus colaboradores estão satisfeitos em trabalhar na empresa. E dentro desse mesmo período, a empresa ela tem 5,3% dos colaboradores afastados. Então, quando eu me deparo com esses números, eu me questiono. Como a empresa ela pode ter um índice de satisfação tão elevado e ainda assim manter um percentual relevante de afastamentos? E esse questionamento ele é um convite para a gente compreender que satisfação não é sinônimo de saúde mental. Ou seja, mesmo que muitas pessoas gostem da empresa, acreditem na cultura e sintam orgulho da marca, mesmo assim elas adoecem, pessoal. Especialmente em ambientes de alta exigência, sabe? Que pode gerar o quê? Hipercompetição, autocobrança excessiva, dificuldade de estabelecer limites e medo de falhar. Olha só, vamos simplificar aqui, tá? Pensa junto comigo nesse cenário. Imagine que uma empresa, de um lado, ela possui benefício psicológico, possui palestras, faz campanhas de conscientização, comunicação interna. Ela possui todas essas, sabe, iniciativas que hoje costumam aparecer quando falamos de saúde mental corporativa, tá? E de um outro lado, imagine que essa mesma empresa, ela tem metas completamente desconectadas da realidade, líderes que foram promovidos porque eram excelentes tecnicamente, mas nunca aprenderam a liderar pessoas, né? Então, ou seja, equipes aqui operando constantemente aonde? No limite. Com o quê?
medo de errar, com medo de falhar, com medo de discordar e, lógico, né, medo de pedir ajuda. Então, diante desses dois cenários aqui, a minha pergunta é simples. Qual problema essa empresa está tentando resolver? Existe uma diferença enorme entre cuidar das consequências e investigar as causas, tá? Então, ainda sobre os números do Itaú, do relatório do ESG, eu vi a contradição do cuidado crescente versus a demanda desse cuidado. Olha só, vou me aprofundar um pouquinho aqui, tá? Porque isso aqui é muito importante para você entender como ter esse olhar analítico, seja você psicanalista ou que está atuando no atendimento das pessoas com doenças ocupacionais, ou seja você gestor, C-level das empresas, tá? Em 2025, o Itaú ele ampliou enormemente, né, o recurso da saúde mental. Olha só, 96 mil sessões de psicoterapia, 22 mil usuários cadastrados no app deles, 346 mil pessoas procurando programas multiprofissionais e 39 mil pessoas buscando rodas de conversa. Bom, quando vemos uma organização registrar centenas de milhares de acionamentos em programas de apoio, isso pode indicar sim o sucesso, tá, do acesso, mas também pode indicar que existe sofrimento relevante circulando dentro desse sistema. Então, o questionamento ele passa a ser se a empresa está apenas ampliando o tratamento ou reduzindo as causas do sofrimento, tá? Então, pessoal, a NR1 está justamente tentando deslocar essa conversa. Talvez pela primeira vez, de forma mais explícita, porque durante muito tempo nós tratamos o sofrimento do trabalho como problema individual. A pessoa não aguentou, ela não soube lidar, ela precisava se desenvolver, né? Desenvolver resiliência, ou ela precisava aprender a administrar melhor a pressão. Tá? E veja, eu não estou aqui dizendo que não existe a responsabilidade individual. Claro que existe, tá? Mas existe uma pergunta que raramente ela é feita. Qual é o papel do sistema nessa história? Eu faço essa pergunta porque passei mais de 20 anos dentro do mundo corporativo e participei, sim, de reuniões onde a gente discutia sobre produtividade, eficiência, margem, sales, EBITDA, resultados e por aí vai, tá? O que não tem nada de errado nisso. Afinal, as empresas, né, elas existem para o quê? Para gerar resultado. Mas o problema ele começa quando a gente passa a acreditar que os números eles existem sozinhos, porque eles não existem, né, pessoal? Toda linha de relatório tem comportamento humano por trás. Toda, sem exceção. Então, quando você olha para o turnover, você está olhando para pessoas. Quando você olha para o absenteísmo, você está olhando para pessoas. Para a perda de produtividade, você também está olhando para as pessoas. E talvez para o aumento de erros operacionais. Poxa, você está olhando para pessoas, né? Além dos conflitos internos, eu preciso falar que a gente sim, né? A gente está olhando para as pessoas. Então, quando você olha para a saída de talentos estratégicos, né, isso te chama bastante atenção. E talvez esse seja um dos maiores equívocos, né, que é cometido nas organizações. Nós aprendemos a medir o quê? O resultado. Mas raramente a gente aprende a medir as condições que foram, né, que produziram, na verdade, aquele resultado. Por quê? Porque uma empresa ela não perde talentos de um dia para o outro, né? Uma cultura, ela também não é construída num tempo pequeno, no longo prazo. E o ambiente adoecedor, ele também é construído no longo prazo. Então, uma liderança tóxica, ela não aparece do dia para a noite, né? Da mesma forma que uma equipe altamente engajada também não surge por acaso. Então, tudo isso está sendo construído diariamente. E é aqui que a energia ela começa a ser muito interessante. Por quê? Porque ela tira a conversa de um lugar confortável, né? E traz a gente ali para um lugar desconfortável, ou seja, tira do indivíduo e traz para o sistema. Né? Então, quando a gente traz essa conversa, né, para um lugar muito mais estratégico, o lugar onde a gente precisa discutir o quê? Os fatores que estão produzindo determinados resultados. Porque existe uma pergunta que muitos CEOs, os conselhos, as lideranças, elas deviam começar a fazer. E geralmente se pergunta o seguinte: quanto estamos faturando? Mas além dessa pergunta, a gente precisa apresentar uma segunda pergunta, que é quais são as condições que estão produzindo aquele resultado. E veja, vai ser muito fundamental essa pergunta, tá? Por quê? Porque existe uma diferença muito grande entre alcançar o resultado e sustentar esse resultado. E essa é uma discussão que eu gostaria muito de ver, sabe? Ganhar mais espaço dentro das organizações. Ao longo da minha carreira, né, que eu vi empresas, na verdade, crescerem, se transformarem, passarem por fusões, aquisições, restaurações, até fusões, né? Mudanças de mercado, de cenários bastante desafiadores. Uma coisa sempre me chamou a atenção: as organizações mais sólidas
Elas não eram necessariamente aquelas que olhavam apenas para o resultado no trimestre, tá? Eram aquelas que conseguiam enxergar, né, a relação entre as pessoas, a cultura, a liderança e também o resultado. Gente, quando essa conexão ela existe, os resultados eles deixam de depender exclusivamente de esforço excessivo, de urgência constante ou até mesmo sobrecarga. Tá? Eles passam a ser sustentados por algo muito mais consistente, que é a clareza, o alinhamento, a confiança, a responsabilidade e até a capacidade de execução. Tá? E isso é gestão. Por isso, eu acredito que a grande contribuição da NR1 não é obrigar empresas a falar sobre saúde mental. A grande contribuição da NR1 é ampliar a qualidade das perguntas que as empresas elas precisam começar a fazer. Porque quando uma organização ela passa a observar fatores psicossociais, ela não está apenas olhando para risco, ela está olhando para sustentabilidade, retenção de talentos, continuidade de conhecimento, qualidade da liderança. Ou seja, ela está olhando para a capacidade de inovar, crescer e continuar entregando resultado ao longo do tempo. E eu sim acredito que esse ponto que ainda não está sendo discutido o suficientemente. A NR1 ela não fala apenas sobre pessoas, tá? Ela fala sobre a qualidade dos ambientes onde essas pessoas elas trabalham. E quando a qualidade do ambiente ele melhora, todo o sistema ele melhora junto, tá? Melhora quem trabalha, melhora quem lidera, melhora para quem toma as decisões, melhora para o próprio negócio. Porque no final das contas, comportamento humano e resultado organizacional, eles nunca estiveram separados. Mas nós apenas nos acostumamos a analisá-los como se estivessem. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!